Existe um ensinamento de Padre Pio que poucos conhecem e que pode transformar completamente sua relação com a Eucaristia. Neste exato momento, milhares de almas se aproximam do altar sem saber que carregam em seu coração algo que impede a graça divina de operar plenamente. Padre Pio, o santo dos estigmas, aquele que viveu a paixão de Cristo em seu próprio corpo, revelou através de suas palavras e de seu exemplo 6 pecados específicos que formam uma barreira entre a alma e o corpo de Cristo. Não são pecados comuns, são feridas profundas que fecham o coração à misericórdia e transformam o sacramento mais sagrado em algo que pode nos condenar ao invés de nos salvar. Se você permanecer até o final deste vídeo, receberá não apenas o conhecimento destes pecados, mas também a chave para se libertar deles através da confissão sincera. Padre Pio intercederá por você neste momento. Este não é um vídeo comum, é um chamado urgente à sua alma. A hora é agora. A confissão não pode esperar. Seu encontro com Jesus na Eucaristia depende do que você vai descobrir nos próximos minutos. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. O Espírito Santo está te conduzindo a uma verdade que pode salvar sua alma. Padre Pio, do alto do céu, intercede neste momento por cada pessoa que assiste a esta mensagem. Você vai descobrir quais são os 6 pecados que impedem a graça divina de agir em sua vida quando você recebe a comunhão. Mais do que isso, você vai aprender como se preparar adequadamente para este encontro sagrado com Jesus Cristo. Não abandone este vídeo. Cada palavra aqui foi escolhida com oração. Cada segundo pode ser a diferença entre uma comunhão que santifica e uma que condena. Fique até o final e você compreenderá por que tantos fiéis não experimentam milagres mesmo comungando todos os dias. A resposta está aqui, revelada através dos ensinamentos de um dos maiores santos do século XX. Padre Pio de Pietrelcina não foi apenas um santo. Ele foi um místico escolhido por Deus para viver na própria carne os sofrimentos de Cristo. Durante 50 anos, ele carregou as chagas da crucificação em suas mãos, pés e costado. Sangrava diariamente. Sentia as dores da coroa de espinhos. Experimentava em seu corpo o que Jesus viveu no Calvário. Mas por quê? Por que Deus permitiu que este humilde frade capuchinho passasse por tanto sofrimento? A resposta é simples e profunda. Para que nós acreditássemos, para que olhássemos para Ele e víssemos a realidade do sacrifício de Cristo. Padre Pio celebrava a Santa Missa durante horas. Chorava diante do altar. Suas mãos feridas seguravam a hóstia consagrada com um tremor de amor e reverência que fazia os fiéis caírem de joelhos. Ele via Jesus. Não era uma figura de linguagem. Padre Pio realmente via o Cristo vivo na Eucaristia e por isso mesmo ele ensinava com uma seriedade absoluta sobre a preparação necessária para receber o corpo do Senhor. Ele dizia que comungar em estado de pecado mortal era como colocar Jesus novamente na cruz. Era trair o Mestre com um beijo, como fez Judas. Suas palavras eram duras, porque o amor verdadeiro não esconde a verdade. E a verdade é que muitos de nós nos aproximamos do altar sem a devida preparação espiritual. A Sagrada Comunhão não é um gesto simbólico. Não é uma lembrança bonita ou uma tradição familiar. É o próprio Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se entrega totalmente a você sob a aparência de pão. São Paulo nos adverte na primeira carta aos Coríntios: quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, portanto, o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Estas não são palavras suaves, são um alerta divino. Padre Pio levava este ensinamento tão a sério que muitas vezes recusava a absolvição a penitentes que ele percebia não estarem verdadeiramente arrependidos. Ele via as almas. Tinha o dom do discernimento dos espíritos. Sabia quando alguém estava mentindo no confessionário ou quando o arrependimento era superficial. E então dizia: volte quando estiver realmente pronto. Parecia dureza, mas era misericórdia. Porque permitir que alguém comungue em pecado mortal é permitir que essa pessoa cavasse ainda mais fundo sua própria condenação. A Eucaristia é fogo divino. Quem se aproxima com o coração puro é purificado e santificado. Quem se aproxima com o coração manchado
é consumido pelo próprio fogo que deveria salvá-lo. Agora chegamos ao coração desta mensagem. Quais são os 6 pecados que Padre Pio identificava como barreiras absolutas entre a alma e a graça eucarística? Preste muita atenção. Examine sua consciência com sinceridade. Não tenha medo da verdade, porque só a verdade liberta. O primeiro pecado é a falta de fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Muitos católicos hoje tratam a comunhão como um símbolo. Acham que é apenas um pão abençoado, uma representação do amor de Deus. Mas não. A Igreja sempre ensinou e sempre ensinará. Aquele pão é Jesus. Não contém Jesus. Não representa Jesus. É Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Padre Pio dizia que quem não acredita nisso, com todo o coração, não deveria se aproximar da comunhão, porque receber Jesus sem acreditar que é Ele é a maior das ofensas. É dizer a Deus que sua palavra não vale nada. É transformar o sacramento em mentira. Se você tem dúvidas sobre a presença real, não comungue até que sua fé seja restaurada. Busque um sacerdote. Estude o catecismo. Leia os testemunhos dos santos. Mas não ouse tocar o corpo de Cristo com incredulidade no coração. O segundo pecado é comungar em estado de pecado mortal sem confissão sacramental. Este é o mais grave e o mais comum. Pecado mortal é aquele que destrói a graça santificante na alma. São 3 as condições: matéria grave, pleno conhecimento e deliberado consentimento. Exemplos claros são o adultério, a fornicação, a pornografia habitual, o aborto, o ódio profundo, a blasfêmia consciente, o roubo grave, a mentira que destrói vidas. Padre Pio era inflexível. Quem comete pecado mortal e comunga sem se confessar antes, comete um sacrilégio. E o sacrilégio é um pecado que clama ao céu por vingança. Não basta você pedir perdão a Deus mentalmente. Não basta prometer que vai melhorar. Jesus instituiu o sacramento da confissão exatamente para nos purificar antes de recebermos seu corpo. O padre não é um intermediário opcional. Ele é o instrumento que Cristo escolheu para absolver os pecados. Padre Pio dizia: a confissão é o tribunal da misericórdia divina. Lá você encontra perdão, não condenação. Mas se você ignora este sacramento e vai direto à comunhão, você transforma a misericórdia em justiça. E diante da justiça divina pura, nenhum de nós pode se manter de pé. O terceiro pecado é a falta de arrependimento verdadeiro. Muitas pessoas se confessam, mas não estão realmente arrependidas. Confessam por obrigação, por medo do inferno, por pressão social. Mas no fundo do coração, planejam voltar ao mesmo pecado. Padre Pio dizia que Deus não é enganado. O padre pode ser enganado. As pessoas ao seu redor podem ser enganadas, mas Deus vê o coração. Se você vai ao confessionário e diz que se arrepende de ver pornografia, mas já sabe que vai continuar vendo, sua confissão é inválida. Se você confessa ter traído seu cônjuge, mas continua mantendo contato com a pessoa com quem pecou, seu arrependimento é falso. O verdadeiro arrependimento inclui a firme resolução de não pecar mais e de evitar as ocasiões próximas de pecado. Não significa que você nunca mais vai cair. Somos fracos e podemos recair. Mas significa que você decide, com a graça de Deus, lutar contra aquele pecado, que você vai fazer tudo ao seu alcance para não voltar a ofender a Deus daquela forma. Sem este propósito firme, a absolvição não acontece. E se não há absolvição verdadeira, não há purificação. E sem purificação, a comunhão se torna profanação. O quarto pecado que Padre Pio alertava era a falta de caridade com o próximo. Jesus foi claro no Evangelho: se você vai apresentar sua oferta no altar e lá se lembra de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois, virás apresentar tua oferta. Como você pode receber o corpo daquele que morreu por amor se você guarda ódio, rancor, desejo de vingança contra alguém? Padre Pio não dava a comunhão para pessoas que ele sabia estarem brigadas com familiares ou vizinhos. Ele dizia: primeiro faça as pazes, depois volte, porque a Eucaristia é sacramento de unidade e de amor. Quem comunga deve estar em paz com Deus e em paz com os irmãos. Não significa que você precisa ser amigo íntimo de quem te feriu, mas significa que você perdoou de coração, que você não deseja o mal para aquela pessoa, que você reza por ela.
Muitos católicos vivem anos alimentando mágoas, falando mal dos outros, destruindo reputações com fofocas e mesmo assim comungam todos os domingos. Acham que está tudo bem, mas não está. A falta de caridade é pecado mortal quando é grave, e mesmo quando não chega a ser mortal, ela impede as graças da comunhão de operarem plenamente em sua vida. O quinto pecado é a irreverência e a distração durante a missa. Padre Pio via pessoas conversando durante a consagração, via gente de chiclete na boca se aproximando da comunhão, via fiéis chegando atrasados, saindo mais cedo, mexendo no celular durante as leituras. E ele sofria, porque cada uma dessas atitudes é uma ofensa direta a Jesus presente no altar. A Santa Missa não é um evento social, não é uma obrigação a ser cumprida o mais rápido possível. É o Calvário tornado presente. É o próprio sacrifício de Cristo acontecendo de novo de forma não sangrenta, mas real. Quando o padre pronuncia as palavras da consagração, o céu se abre, os anjos se prostram, o pão e o vinho deixam de existir e dão lugar ao corpo e ao sangue de Cristo. Se você não participa com reverência, se seu coração está em qualquer outro lugar, você está desperdiçando a maior graça que existe na face da terra. Padre Pio passava 15 minutos em ação de graças após comungar. Ficava de joelhos, imóvel, em profunda união com Jesus. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós saímos correndo da igreja assim que comungamos, sem nem sequer agradecer ao Senhor por ter vindo morar em nós? O sexto pecado é a comunhão por rotina, sem amor e sem desejo de conversão. Este talvez seja o mais sutil e por isso mesmo o mais perigoso. Você comunga todo domingo há anos. Virou hábito. Você vai porque é o que católicos fazem, mas seu coração está frio. Você não sente nada, não espera nada, não muda nada em sua vida. Comunga hoje do mesmo jeito que comungou há 10 anos, com os mesmos defeitos, os mesmos vícios, as mesmas falhas. E você se conforma com isso. Padre Pio dizia que cada comunhão deveria nos transformar, deveria nos fazer mais parecidos com Cristo, mais santos, mais puros, mais amorosos. Se isso não está acontecendo, algo está profundamente errado, porque a Eucaristia é o sacramento da transformação. É Deus entrando em você para mudar você, de dentro para fora. Se você permanece igual é porque está colocando barreiras. É porque está recebendo Jesus com indiferença. E indiferença diante do amor infinito é uma das maiores tragédias espirituais. Jesus se entrega totalmente a você e você responde com frieza. Ele se faz pequeno, vulnerável, escondido sob a aparência de pão para que você não tenha medo de se aproximar. E você se aproxima sem nem ao menos perceber a grandeza do que está acontecendo. Existe um relato precioso sobre Padre Pio que ilustra perfeitamente a seriedade com que ele tratava a Eucaristia. Um dia, um homem viajou centenas de quilômetros para se confessar com o santo. Chegou ao convento, entrou no confessionário e começou a enumerar seus pecados. Padre Pio o interrompeu e disse: "Você está escondendo algo grave. Confesse tudo." O homem, assustado, insistiu que havia dito tudo. Padre Pio então revelou: "Você comungou há 3 domingos em estado de pecado mortal. Você cometeu adultério e não se confessou." O homem caiu em prantos. Era verdade. Como o padre sabia? Ninguém havia lhe contado. Mas Padre Pio tinha o dom de ler as almas. Ele via as manchas do pecado como nós vemos sujeira em uma roupa branca. E aquela mancha específica, a da comunhão sacra, brilhava como um ferimento aberto. O homem se confessou verdadeiramente, chorou de arrependimento, recebeu a absolvição e saiu transformado. Anos depois, ele testemunhou que aquele foi o dia em que sua vida mudou, porque Padre Pio não teve medo de dizer a verdade, não suavizou o pecado, não disse que estava tudo bem. Ele confrontou o homem com amor, mas com firmeza, e essa firmeza salvou uma alma da perdição eterna. Agora você conhece os 6 pecados, mas conhecer não basta. É preciso agir, é preciso examinar sua consciência agora mesmo, neste momento, diante de Deus. Pergunte-se com sinceridade: eu acredito verdadeiramente que Jesus está presente na Eucaristia? Estou em estado de graça ou cometi algum pecado mortal desde minha última confissão? Meu arrependimento é real ou apenas superficial? Guardei rancor, ódio ou desejo de vingança contra alguém? Participei da missa com reverência
ou com distração e preguiça? Tenho buscado conversão real ou apenas cumpro uma rotina religiosa vazia? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas revelar um problema, não desespere. A misericórdia de Deus é infinita, mas é preciso buscar a confissão sacramental. É preciso se arrepender de verdade. É preciso tomar decisões concretas de mudança. Padre Pio dizia que o inferno está cheio de boas intenções. Não basta querer mudar, é preciso mudar. Não basta sentir remorso, é preciso abandonar o pecado. Deus oferece a graça, mas você precisa cooperar com ela. Encontre um confessor, abra seu coração, confesse tudo, sem esconder nada. E então, purificado pelo sangue de Cristo no sacramento da reconciliação, aproxime-se da Eucaristia com um coração novo. A partir de agora, cada vez que você for comungar, lembre-se destes ensinamentos de Padre Pio. Prepare-se com antecedência. Chegue à missa alguns minutos antes para rezar e colocar seu coração na presença de Deus. Durante a celebração, participe com atenção e amor. Acompanhe as leituras, reze as orações, cante com devoção. No momento da consagração, ajoelhe-se se puder, ou ao menos incline a cabeça com profunda reverência. Contemple Jesus sendo elevado pelo sacerdote. Diga a ele com o coração: meu Senhor e meu Deus. Quando chegar sua vez de comungar, aproxime-se com respeito, nada de pressa, nada de distração. Você está indo receber o Rei do Universo. Após comungar, não saia imediatamente. Fique alguns minutos em silêncio. Agradeça a Jesus por ter vindo até você. Peça a Ele que transforme sua vida. Coloque suas intenções, suas dores, suas alegrias nas mãos dele. Deixe que Ele trabalhe em seu coração. Esta comunhão consciente, preparada, reverente, é a que produz frutos de santidade. É a que opera milagres. É a que transforma pecadores em santos. Padre Pio está intercedendo por você agora. Ele conhece suas lutas. Ele sabe de suas quedas. Ele entende suas fraquezas, porque ele também foi humano. Também sofreu tentações. Também teve que lutar diariamente para permanecer fiel a Deus. Mas ele venceu. E ele quer que você também vença. Por isso, do alto do céu, ele continua guiando almas através de seus ensinamentos. Este vídeo chegou até você porque ele rezou por você. Porque Maria Santíssima, a quem ele era tão devoto, intercedeu por você. Porque Jesus quer salvar você. Não desperdice esta graça. Não ignore este chamado. Sua salvação eterna pode depender da decisão que você vai tomar agora. Vai continuar comungando de qualquer jeito, sem preparação, sem confissão, sem mudança de vida? Ou vai buscar a santidade de verdade? Vai levar a sério o encontro com Cristo na Eucaristia? A escolha é sua. Deus respeita seu livre-arbítrio. Mas lembre-se, um dia você vai estar diante dele e ele vai perguntar: o que você fez com as graças que te dei? O que você fez com os avisos que te mandei? Como você tratou meu corpo e meu sangue quando te entreguei na Eucaristia? E então, não haverá mais tempo para arrependimento. Então será tarde demais. Faça um propósito agora. Escreva nos comentários: Padre Pio, intercede por mim para que eu receba Jesus na Eucaristia com um coração puro. Este simples ato de fé, de reconhecimento da intercessão dos santos, já é um passo na direção certa. Deixe também o nome de alguém que você ama e que precisa voltar aos sacramentos. Vamos unir nossas orações. Vamos formar uma corrente de intercessão. Padre Pio ouve cada pedido. Ele leva cada nome diante do trono de Deus. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas. Quantas almas estão comungando em pecado mortal sem saber? Quantos católicos nunca ouviram estes ensinamentos? Você pode ser instrumento de salvação para alguém. Pode ser que uma pessoa veja este vídeo por sua causa e decida se confessar. E essa confissão pode salvar aquela alma do inferno. Que responsabilidade tremenda e que oportunidade maravilhosa Deus coloca em suas mãos. Mas existe algo mais que Padre Pio nos ensinou sobre a preparação para a comunhão que precisa ser revelado agora. Algo que vai além da simples confissão dos pecados. Padre Pio viveu uma experiência mística tão profunda com a Eucaristia que suas orientações ultrapassam o que normalmente ouvimos nas homilias. Ele não apenas nos advertiu sobre o que não fazer, mas também nos mostrou o caminho positivo, o caminho de ouro para uma comunhão que realmente transforma vidas e opera milagres. Quantos de nós queremos experimentar o poder da Eucaristia,
mas não sabemos como. Quantos comungam com boa intenção, mas sentem que falta algo, que a experiência não é tão profunda quanto deveria ser? A resposta está nos ensinamentos práticos que Padre Pio deixou para nós. Primeiro, ele nos ensinou sobre a importância da preparação que começa na noite anterior. Padre Pio passava horas em oração antes de dormir, preparando seu coração para a missa do dia seguinte. Ele dizia que a alma deve ser como uma noiva, que se prepara para encontrar o noivo. Você não se prepara para um casamento 5 minutos antes da cerimônia. Você se prepara com antecedência, com cuidado, com amor. Da mesma forma, quando você sabe que vai comungar no dia seguinte, sua preparação deve começar na véspera. Examine sua consciência antes de dormir. Peça perdão a Deus por qualquer falha do dia. Faça uma oração de preparação. Padre Pio sugeria que oferecêssemos nosso sono ao Senhor como parte da preparação, dizendo: Senhor, aceita este descanso como preparação para receber-te amanhã. Que meus sonhos sejam puros, que meu coração permaneça voltado para ti mesmo durante o sono. Havia também uma prática que Padre Pio recomendava fortemente: o jejum eucarístico. Hoje a Igreja exige apenas 1 hora de jejum antes de comungar, mas antigamente era desde a meia-noite. Padre Pio manteve esta prática antiga durante toda a sua vida, mesmo quando já não era mais obrigatória. Por quê? Porque o jejum é uma forma de dizer ao corpo que algo mais importante do que o alimento natural está para acontecer. É uma forma de educar a carne para que ela se submeta ao espírito. Quando você acorda e, em vez de correr para o café da manhã, mantém o jejum esperando pela comunhão, você está fazendo uma declaração poderosa: Jesus é meu verdadeiro alimento. Ele é mais importante que qualquer pão terreno. Esta atitude interior prepara a alma de uma forma profundíssima. Claro que a Igreja, em sua sabedoria e misericórdia, reduziu o tempo de jejum para permitir que mais pessoas possam comungar, especialmente os doentes e idosos. Mas se você tem condições, considere estender seu jejum. Comece na noite anterior. Não coma nada após o jantar. Ofereça este pequeno sacrifício como preparação. Você vai perceber uma diferença tremenda na intensidade da sua experiência eucarística. Padre Pio também enfatizava a importância da confissão frequente, mesmo quando não se tem pecados mortais. Ele se confessava todos os dias, mesmo sendo um santo, mesmo tendo os estigmas, mesmo vivendo uma vida de oração constante, ele buscava o sacramento da reconciliação diariamente. Por quê? Porque a confissão não serve apenas para perdoar pecados mortais. Ela serve também para perdoar os pecados veniais, aquelas pequenas falhas que vamos cometendo ao longo do dia. Ela serve para receber graças especiais de fortalecimento contra as tentações. Ela serve para aprofundar nossa humildade, porque quando nos ajoelhamos no confessionário, reconhecemos que somos pecadores dependentes da misericórdia divina. Padre Pio dizia que a confissão frequente é como tomar banho todos os dias. Mesmo que você não esteja sujo de lama, você toma banho para se manter limpo e fresco. Da mesma forma, mesmo que você não tenha cometido pecados graves, a confissão mantém sua alma limpa e fresca para receber Jesus. Se possível, confesse-se semanalmente. Se não for possível, ao menos mensalmente. Mas não fique meses sem buscar este sacramento. A alma que não se confessa vai acumulando poeira espiritual, vai perdendo sensibilidade para o pecado, vai se tornando cada vez mais fria. Outra prática fundamental ensinada por Padre Pio era a meditação da paixão de Cristo antes de comungar. Ele passava horas meditando sobre o sofrimento de Jesus. Via mentalmente cada etapa do caminho do Calvário: o julgamento injusto, as bofetadas, a coroação de espinhos, a flagelação que rasgou as costas do Salvador, o carregar da cruz, as quedas, o encontro com Maria, a crucificação, as 7 palavras na cruz, a lançada no costado. E quando finalmente chegava o momento de comungar, Padre Pio não via apenas uma hóstia branca. Ele via aquele Jesus que sofreu tudo isso por amor. Ele via o Cordeiro imolado e então recebia a comunhão com uma intensidade de amor e gratidão que fazia seu corpo tremer. Nós também podemos fazer isso. Antes de ir à missa, leia um trecho da Paixão segundo um dos evangelhos. Medite sobre o quanto Jesus te amou, sobre o preço que ele pagou pela tua salvação, sobre o fato de que aquele corpo torturado
e aquele sangue derramado são os mesmos que você vai receber na comunhão. Esta meditação prepara o coração de uma forma incomparável. Você não consegue permanecer indiferente quando compreende verdadeiramente o que está acontecendo. Padre Pio também nos ensinou sobre a importância da pureza de intenção ao comungar. Muitas pessoas vão comungar por razões erradas. Vão porque todo mundo vai e não querem parecer menos devotos. Vão porque é tradição da família. Vão porque o padre pode reparar se não forem. Mas estas são intenções humanas, não divinas. A única intenção válida para comungar é o desejo de união com Cristo. É a fome espiritual. É o amor. Padre Pio dizia: não vá comungar por hábito. Vá por necessidade. Como um faminto que precisa de pão, como um sedento que precisa de água, como um doente que precisa de remédio. Vá porque você sabe que sem Jesus você não consegue viver. Vá porque você quer ser transformado. Vá porque você quer amar mais, servir mais, ser mais santo. Esta pureza de intenção muda completamente a experiência. Antes de se levantar para ir comungar, faça uma oração rápida. Jesus, eu venho a Ti porque Te amo e quero me unir a Ti. Não venho por obrigação, não venho por aparência. Venho porque preciso de Ti. Esta simples oração interior já coloca seu coração na disposição certa. Havia um ensinamento de Padre Pio que poucos conhecem, mas que é transformador. A prática de pedir permissão a Nossa Senhora antes de comungar. Ele tinha uma devoção imensa à Virgem Maria e sempre a invocava antes de receber Jesus. Dizia mentalmente: Maria, apresenta-me ao Teu Filho. Prepara meu coração para recebê-lo. Faz com que eu o receba com a mesma pureza e amor com que Tu o recebeste em Teu ventre. Esta invocação não é obrigatória, claro, mas é poderosíssima. Maria é a mãe da Eucaristia. Foi ela quem deu a Jesus o corpo que agora se torna presente no altar. Foi ela quem o alimentou, quem o embalou, quem o amou com perfeição. Quem melhor do que ela pode nos ensinar a receber Jesus? Quando você invoca Maria antes de comungar, você está pedindo que ela coloque em seu coração as disposições que ela tinha. E que disposições eram essas? Humildade profunda, pureza absoluta, amor sem medida, fé inquebrantável. Se Maria preparar seu coração, você vai receber Jesus de uma forma totalmente diferente. Padre Pio também alertava sobre algo muito importante: o tempo de ação de graças após a comunhão. Este é um dos momentos mais negligenciados pelos católicos modernos. As pessoas comungam e imediatamente voltam ao banco, sentam-se e começam a se distrair. Olham para os lados, observam quem está na igreja, pensam no almoço, no trabalho, nos problemas do dia. Mas Padre Pio dizia que este é o momento mais precioso de toda a semana. Jesus está dentro de você, fisicamente, realmente. O Deus do universo habitou em seu corpo por alguns minutos, e você vai desperdiçar este tempo pensando em banalidades. Padre Pio passava no mínimo 15 minutos em profunda ação de graças. Ficava de joelhos, imóvel como uma estátua, com os olhos fechados, completamente absorto em oração. Conversava com Jesus, agradecia, adorava, pedia, oferecia. Entregava tudo nas mãos do Senhor e saía da igreja transformado. Você também pode fazer isso. Não precisa ser 15 minutos se não conseguir, mas ao menos 5 minutos de verdadeira atenção a Jesus dentro de você. Feche os olhos, coloque a mão no coração e diga a Ele tudo o que você precisa dizer. Agradeça por Ele ter vindo até você. Peça perdão pelas vezes que você o ofendeu. Coloque nas mãos dele seus filhos, seu casamento, seu trabalho, sua saúde. Peça que Ele cure suas feridas interiores, que Ele te liberte de vícios e tentações, que Ele te dê força para ser melhor. Este diálogo íntimo com Jesus presente em você é o que vai fazer a comunhão dar frutos duradouros em sua vida. Existe também um aspecto prático que Padre Pio enfatizava: a modificação de comportamento depois da comunhão. Ele dizia que não faz sentido você receber Jesus na Eucaristia e 10 minutos depois estar brigando com alguém no estacionamento da igreja. Não faz sentido comungar e logo depois falar mal de algum irmão. Não faz sentido receber o Príncipe da Paz e sair dali cheio de raiva e ansiedade. A comunhão deve produzir frutos imediatos de mansidão, paciência, caridade. No dia em que você comunga, você deveria ser especialmente cuidadoso com suas palavras e atitudes. Deveria evitar discussões,
deveria ser mais generoso, deveria sorrir mais, deveria servir mais. Padre Pio costumava dizer: aquele que comunga deve ser reconhecível pelo amor que demonstra. As pessoas ao seu redor deveriam notar que há algo diferente em você, no dia em que você recebeu Jesus. Se nada muda, se você continua sendo a mesma pessoa irritada, egoísta, preguiçosa, então há algo profundamente errado na forma como você está comungando. Padre Pio também nos advertiu sobre um perigo espiritual muito sério, o de comungar frequentemente, mas sem crescimento espiritual. Ele via pessoas que comungavam todos os dias há anos, mas que permaneciam presas aos mesmos pecados, aos mesmos vícios, às mesmas misérias morais. E isso o entristecia profundamente, porque mostrava que aquelas pessoas estavam recebendo Jesus de forma mecânica, sem verdadeira abertura à graça. A Eucaristia não é mágica. Ela não vai te transformar automaticamente se você não cooperar. Deus respeita sua liberdade. Ele oferece a graça, mas você precisa acolhê-la e agir de acordo com ela. Se você comunga hoje e Jesus te inspira a perdoar alguém, você precisa perdoar. Se ele te inspira a abandonar um vício, você precisa lutar para abandonar. Se ele te inspira a ser mais generoso, você precisa praticar a generosidade. A cada comunhão, pergunte a Jesus: o que tu queres que eu faça? Como tu queres que eu mude? E então, tenha a coragem de fazer o que ele pedir. Havia um último ensinamento de Padre Pio sobre a comunhão que é particularmente importante para nossos dias: a comunhão espiritual. Ele ensinava que quando não é possível comungar sacramentalmente, por exemplo, quando você está em pecado mortal e não teve oportunidade de se confessar ainda, ou quando você não pode ir à missa por algum motivo justo, você deve fazer a comunhão espiritual. Esta é uma oração em que você expressa a Jesus seu desejo ardente de recebê-lo, seu amor por ele, e pede que ele venha espiritualmente ao seu coração, mesmo que você não possa recebê-lo sacramentalmente. A comunhão espiritual não substitui a sacramental, mas tem um valor imenso. Padre Pio fazia centenas de comunhões espirituais ao longo do dia. Vivia em estado de comunhão constante com Jesus. E isso é possível para cada um de nós. Durante o trabalho, em casa, no trânsito, a qualquer momento você pode fazer uma comunhão espiritual. Basta dizer do fundo do coração: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te desejo. Venha ao meu coração. Mesmo que você já tenha comungado sacramentalmente na missa, pode continuar fazendo comunhões espirituais ao longo do dia para manter viva aquela união com Cristo. O testemunho de vida de Padre Pio em relação à Eucaristia não deixa dúvidas sobre o poder transformador deste sacramento quando recebido com as disposições certas. Ele viveu 50 anos com as chagas da paixão, 50 anos de dor física constante. As feridas em suas mãos sangravam tanto que ele precisava usar luvas para esconder. A ferida no costado era tão profunda que perfurava de um lado ao outro do tórax. As feridas nos pés faziam cada passo ser um martírio, sem falar da coroa de espinhos invisível que lhe causava dores de cabeça terríveis. E de onde vinha a força para suportar tudo isso? Da Eucaristia. Padre Pio dizia que sem a Santa Missa e sem a comunhão diária, ele não conseguiria viver nenhum dia. Era ali que ele recebia as graças para carregar sua cruz. Era ali que ele encontrava consolo, força, alegria sobrenatural. Muitos santos viveram vidas extraordinárias, mas poucos tiveram uma relação tão intensa e visível com a Eucaristia quanto o Padre Pio. Ele é o modelo perfeito para nós. Se quisermos viver em santidade, precisamos imitar seu amor pela missa e pela comunhão. Agora você tem não apenas o conhecimento dos 6 pecados que impedem a graça da comunhão, mas também o conhecimento do caminho positivo. Você sabe o que evitar e você sabe o que fazer. Não há mais desculpas, não há mais ignorância. A partir de agora, cada comunhão que você receber será uma escolha consciente. Será um ato deliberado de amor ou um ato de indiferença. A responsabilidade aumentou porque o conhecimento aumentou. Mas não tenha medo. Jesus não quer te assustar. Ele quer te salvar. Padre Pio não revelou tudo isso para te afastar da comunhão, mas para te aproximar dela da forma correta. A Eucaristia é o maior tesouro que existe na terra. É o próprio Deus se fazendo acessível a você. Não deixe que nada te afaste deste tesouro, mas também não o trate com desprezo ou indiferença. Aproxime-se com amor, com respeito, com preparação. E então você vai experimentar o céu na terra.
Vamos encerrar com uma oração a Padre Pio. Junte suas mãos, incline sua cabeça e reze comigo do fundo do coração. Padre Pio, humilde servo de Deus, estigmatizado de Cristo, intercessor poderoso diante do trono divino, eu te peço neste momento que intercedas por mim. Apresenta ao Senhor todas as minhas necessidades, todas as minhas dores, todos os meus pecados. Ajuda-me a ter coragem de me confessar com sinceridade e arrependimento verdadeiro. Alcança para mim a graça de receber Jesus na Eucaristia com um coração puro e transformado. Liberta-me de todos os pecados que me afastam do amor de Deus. Purifica minha alma para que eu seja digno de receber o corpo de Cristo. Ensina-me a amar a Santa Missa como tu amavas. Ensina-me a ter fome da Eucaristia como tu tinhas. Faz de mim um verdadeiro adorador do Santíssimo Sacramento. Padre Pio, protege-me das tentações do demônio que quer me afastar dos sacramentos. Fortalece minha fé. Aumenta meu amor. Guarda minha pureza. E quando chegar minha hora de partir deste mundo, alcança para mim a graça de morrer em estado de graça, confessado, comungado, com Jesus no coração. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a intercessão de Padre Pio te acompanhe todos os dias e que você nunca mais se aproxime da comunhão sem a devida preparação. Deus te abençoe. Maria Santíssima te proteja. Padre Pio interceda por você. Vá em paz e não peques mais.